Ele era aluno do Platão. O Platão é meio que panpsíquico. Você tem um panpsiquismo muito mais forte no Platão, que é a ideia de que tudo que existe possui uma mente, possui uma característica mental. E o que eu acho interessante é justamente como que essa crítica do Plotino, o que ele vai colocar no centro de tudo, no centro dessa ética, que é justamente o reconhecimento de que a gente tem que se direcionar, se dedicar a justamente o início de tudo isso, sabe? Como se o trabalho da felicidade fosse um retorno àquilo que deu origem a tudo. Sim. Como que essa mesma ideia vai ter tons cristãos, né? A gente pensa que isso é cristão quando eu tô narrando, mas ela tem tons cristãos porque os cristãos viram nos neoplatônicos e no Plotino essa aliança. A filosofia cristã é essencialmente o Platão, que foi descoberto por meio do Plotino, mas é essencialmente a visão de um princípio uno e superior. Mas o que eu acho de interessante no Plotino, assim, elogiando um pouco esse nosso inimigo, é que o que ele acha, o que vai fazer essa recomposição, vamos dizer assim, essa reificação desse absoluto, vamos dizer assim, desse é justamente o ato de entender de que você precisa se dedicar a ele. Você quer, já que você veio dele, faz sentido você se dedicar a ele. Sim. Pro Plotino, ele tenta enfatizar que isso é um ato racional. Sim. Se realmente é assim, então reconhecer que é assim é entender que lá está o verdadeiro valor e que eu preciso estar lá. Sim. A ideia da boate quis voltar, né? É a ideia do Platão e traz a gente de volta pra questão dos mortos-vivos, de que o quê? O que dá valor à vida é a morte, e não a vida em si. Assim, o que vai dar valor à vida, a vida individual, vamos dizer assim, a vida do sábio, do Plotino, é justamente quando ele deixar de ser um sábio, deixar de ser ele, deixar de ser esse particular e conseguir se reintegrar esse todo completo. Sim, é aquela história do você não pode dizer que um homem é feliz ou foi feliz até que ele tenha morrido, porque ele pode mudar e se tornar infeliz, por mais que ele seja feliz agora. O padrão epistemológico e ético é a morte. Ou seja, o ser vivo só se torna na visão platônica, e você vê isso no cristianismo também. A meta da vida é a morte digna, é a morte apropriada. Exato! O que é interessante é você pensar que o Platão elege como um herói filosófico uma pessoa que morreu bem, segundo ele. Exato. A filosofia é aquela grande suma e frase que a gente precisa comentar um dia, que a ideia é que a filosofia é aprender a morrer bem.